Olá, treinadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Pokémon Blast News, hoje na 8ª edição. E hoje estou aqui com os meus amigos Lucas Avancini. Oi, Lucas. Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje estou aqui mais uma vez com o Danilo e com o Vinícius, que já apareceu na semana passada, para hoje, gravar um assunto, dois assuntos, na verdade, bem polêmicos, mas a gente já vai tratar um pouco mais sobre isso. Vinícius, fala um oi pro pessoal também. Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, espero que vocês tenham gostado da minha outra participação. Bom, e hoje a gente vai falar sobre dois temas polêmicos, igual o Lucas falou, né? O primeiro deles é sobre os 10 anos do lançamento de Pokémon Black and White. Então a gente vai falar um pouco sobre o Nova, sobre o desenvolvimento dos jogos, como foi a recepção do anime e quais foram os marcos, dessa 5ª geração na franquia. E o segundo tema, mais recente, sobre o lançamento das mega evoluções em Pokémon GO, a gente viu que teve muita gente que não gostou, uma baixa receptividade, a Niantic que se pronunciou sobre isso, e a gente vai dar a nossa opinião sobre isso também. Bom, então vamos lá, Vamos começar falando sobre o desenvolvimento dos jogos. Então o Lucas vai começar falando um pouquinho sobre a época anterior ao lançamento, lá em meados de 2009, 2010. No túnel do tempo. Isso mesmo. 2010, inclusive, que também foi o ano de lançamento da PBN, Então o Nova aí faz aniversário junto com a PBN. Parabéns para nós dois, Tanto para a Nova quanto para o site. E vamos lá, Falando um pouco sobre o desenvolvimento dos jogos. Na verdade, em janeiro de 2010, fazendo uma recapitulação, a Pokémon Company anunciou que estava desenvolvendo um novo jogo da franquia. Naquela época, pro saudosista Nintendo DS, Quem não tem saudade aí do Nintendo DS? Eu tive o Nintendo DS, aquele preto com o Palkia Dialga douradinho, sabe? Nossa, não sei. Privilegiado, ô louco. Eu tive um daquele, cara. Eu tive um daquele. Você não teve DS? Um Eu adorava o DS, adorava. Eu comprei na Santa Ifigênia na época, eu lembro. E eu adorava aquele console. Eu zerei praticamente muitos Pokémons naquele DS, assim. Mas o fato é que a Pokémon Company em janeiro anunciou que estaria desenvolvendo um novo jogo de Pokémon para o Nintendo DS e seria lançado no final daquele ano, final de 2010. Na época, existia também uma euforia em relação aos jogos que tinham sido lançados na época, como por exemplo Pokémon Platinum, que tinha inaugurado a 4ª geração e tinha feito um sucesso enorme, Tanto o Diamond e o Pearl quanto o Platinum, e também o Heart Gold Soul Silver, que também foram um sucesso de vendas. Tinha o Pokéwalker, que fez um sucesso absurdo. Então, o hype na época... Você lembra do Pokéwalker, Nossa, eu gastei acho que quase R$200 pra comprar esse Pokéwalker esses tempos atrás. Eu tenho o Pokéwalker do meu lado aqui até hoje também. Não funciona mais, mas eu tenho. O meu também tá aqui do lado. E hoje em dia é uma raridade, Hoje em dia você ter um Pokéwalker você ser fã da franquia mesmo, ter um Pokéwalker. Porque custa R$1,5 hoje em dia. E na época já era caro, Na época era, sei lá, R$200, R$250, que há 10 anos atrás, tudo bem que hoje ainda é muito dinheiro, mas na época era ainda mais dinheiro, Sim, e se eu não me engano, o Pokéwalker na época era um dos podômetros, o dispositivo que calcula quantos passos você dá, de maior precisão naquela época. Ou seja, era um negocinho potente que vinha num jogo de videogame. Então, você pensa a responsabilidade que a Pokémon Company tinha nas mãos de ter jogos excelentes, com periféricos excelentes assim, a responsabilidade que eles tinham pra nova geração, Porque eles estavam no topo, eles estavam no auge, assim. Então... tanto que fez muito sucesso, Por isso que hoje, quando eu falo do Heart Gold Soul Silver, igual eu falei aqui agora, a gente sempre lembra, do Pokéwalker. Mas enfim, O fato é que criaram muita expectativa em cima de Black and White na época, justamente por conta do sucesso desses jogos que tinham acabado de ser lançados. E depois o jogo veio, O jogo foi lançado em setembro de 2010. Ele não trouxe... Black and White não tem tantas alterações estéticas assim. Se você olhar o gráfico dos jogos em relação aos jogos anteriores, ele é sim mais bonito, mas ele não era uma revolução para a época, até porque acho que o hardware do Nintendo DS também não suportaria isso. Mas tiveram alguns saltos significativos em relação às câmeras, por exemplo. Eu lembro que as batalhas tinham câmeras dinâmicas agora, Elas se moviam durante a batalha. As animações de golpes também estavam muito melhores do que no passado. Então, no geral, o jogo não foi uma revolução, mas teve uma mudança relativa em relação às câmeras e às batalhas.
Outra coisa que também foi inaugurada em Unova foi as batalhas em trio, que até onde eu me lembro não retornaram depois, né? Ou tô falando besteira? Não me lembro. Eu não No me XY lembro, eu tem não me algum modo lembro. que tem isso, não tem? XY, se eu não me engano? Ah, Aquela mansão, ou não? em Omega Ruby Não. Alpha Safira tem batalhas em trio. Tem, eu não lembrava disso, não Tem. lembrava mesmo. Por isso que eu falei, posso estar falando besteira. Em Unova foi muito explorado, né, a batalha em trio, mas depois nas gerações seguintes foi totalmente, assim, não foi esquecido, eu acho, se eu não me engano, não. Foi esquecido, mas foi deixada bem de lado as batalhas em trio, que eu acho um modo de batalha muito interessante, inclusive. Eu gostava também, foi uma das features que eu mais gostei na época. E também o jogo bateu, devido a esse sucesso todo, recorde histórico de vendas. Eu tava fazendo umas pesquisas antes da gente gravar esse podcast, eu encontrei que na época ele foi o jogo mais eletrônico. Isso é Black and White, né, os dois. Foi o jogo eletrônico com a venda mais rápida da história. Então ele vendeu cerca de 2,5 milhões de cópias nos 2 primeiros dias só no mercado japonês. Não, foi um então, sucesso. era um sucesso absoluto. Pokémon tava num hype enorme por conta de todo o histórico que tinha na época. E, enfim, o jogo veio recheado de expectativas, né? Eu lembro que na época a gente publicava no site um ranking dos jogos mais vendidos e Pokémon Black and White ficou por muito tempo ficou em primeiro lugar, assim, toda semana tava lá no topo. E Eu assim, lembro que Black and White... Pode falar, Dani. Não, e é interessante a gente pensar, porque 2010 foi justamente o ano que teve o lançamento do 3DS, né? Então, assim, naquele ano, eu lembro que teve uma série de conversas, assim, na internet, se o novo jogo da quinta geração já ia sair pro 3DS. Porque tava sendo o lançamento do novo console da Nintendo. Então, tipo assim, o foco da Nintendo tava migrando pro 3DS. Mas mesmo assim, a Game Freak quis uma posição mais conservadora, com menor risco, e apostou no DS, que tinha a maior base instalada naquela época, né? Então, tipo assim, era um sucesso eu garantido. acho que eles fizeram uma bela jogada em investir primeiro no DS, né? Porque imagina se o Nova tivesse saído pro 3DS, a Pokémon Company teria sido crucificada. Se hoje em dia pro Switch estão crucificando por causa dos gráficos, imagina naquela época. Se lançasse o Nova pra 3DS, nossa, Pokémon Company... Eu acho que estrategicamente foi a melhor escolha, porque, igual o Danilo falou, a base de consoles Nintendo DS no mercado era muito grande. Então, se você lançasse um jogo com o hype da época, né, para um console recém-lançado, muito mais caro, com uma quantidade de jogadores muito menor, primeiro que isso provavelmente não forçaria tanto assim as vendas do 3DS na época. Tudo bem que hoje o 3DS é um baita sucesso, mas na época ninguém sabia que seria. E a quantidade de jogos, né, a quantidade de Black and White que seria vendido na época seria muito menor, porque teria muito menos 3DS no mercado em relação a DS. Então, hoje a gente só tá contando essa história de vendas, provavelmente porque eles tomaram a decisão de lançar pro DS e não pro 3DS. E eu acho que teve bastante gente, inclusive, que só comprou o DS por causa de Pokémon Black and White. Porque, por exemplo, eu, como era uma criança de 11 anos nessa época, eu não tinha poder de compra, mas eu lembro que eu pedi o DS pro meu pai só por causa de Pokémon Black and White. Então, assim, acho que como eu, bastante gente também comprou o DS só pra jogar Pokémon. Ah, eu não comprei, eu joguei no emulador, tá bom? Meu Deus! Uma confissão aqui. Inclusive, acho que Pokémon Black and White foi eu joguei o White, se não me engano. Foi o primeiro jogo que eu comprei. O primeiro jogo de Pokémon que eu tive, assim, que eu tinha a caixinha, tinha ele fisicamente, assim, que não foi, sei lá, um emulador ou outra coisa assim. Porque você sabe, esse negócio da emulação é uma coisa interessante, porque em 2010 a gente tinha emulador pro Nintendo DS que funcionava perfeitamente. Então assim, o jogo saía, chegava muito rápido o arquivo pra você emular o jogo. Ao contrário do 3DS depois, que a gente não tinha um emulador do 3DS, apesar de que hoje já tem, mas não tinha no lançamento dos jogos, né? Então assim, eu não tive condições na época, mas eu consegui acompanhar, jogar, ao contrário do 3DS que não tinha essa possibilidade. E tinha o R4 também, né? O R4 na época do DS ficou muito famoso, era uma baita de uma pirataria, mas, cara, funcionava muito bem. Funcionava muito bem, você baixar os .dns dos sites aí. O único problema do R4 é que você batia nele e o jogo travava, daí você perdia tudo que você fez. Exato, eu lembro disso. Meu Deus do céu, eu lembro disso. Eu tinha uma tristeza quando eu perdia tudo.
São memórias importantes em relação ao Nova que ficaram, e de novo, eu acho que ficaram porque eles tomaram a decisão certa de lançar pro DS, porque eu provavelmente não teria jogado se tivesse sido lançado só pra 3DS, né? Hoje eu tenho um 3DS, mas eu fui comprar um 3DS assim em 2015, então já tava em XY. Mas enfim, né? Embora a gente tenha falado muita coisa boa de Nova aqui, também tem outros aspectos que são um pouco mais polêmicos em relação ao 9, por isso que a gente falou lá no começo que seria um podcast um pouco mais polêmico do que o normal, né, pessoal? Sim, então, a gente tem um outro ponto, assim, que eu queria destacar, é que em 2010 a gente não tinha ainda os lançamentos simultâneos dos jogos, né, no Japão e no Ocidente, algo que a gente só foi conseguir em XY. Então, naquela época, o pessoal que acompanhava, pelo menos na internet, descobriu todas as informações em japonês, né? Todos os nomes dos Pokémon, os nomes dos líderes de ginásio, a história, foi toda contada em japonês. E aí depois ia sendo lançado aos poucos as novas notícias, né? De como seriam os nomes no Ocidente. E aí, alguns meses depois, a gente teve a versão ocidental. Vocês se lembram disso? Eu não me lembro. Eu vou ser bem sincero que eu não me lembro disso também, cara. Eu acredito fortemente no que você tá falando, mas eu juro que eu não lembro disso, cara. Eu não lembro mesmo disso. Pois é, a gente só teve um lançamento simultâneo no mundo todo em XY, só em 2013. Até Black 2 White 2, a gente tinha lançamento separado. Primeiro saía no Japão e depois de alguns meses saía no Ocidente. E assim, era engraçado, porque a gente acostumava com o nome do Pokémon japonês. A gente até começava a assistir o anime com os nomes japonês. E depois a gente começava a descobrir quais seriam os nomes no Ocidente. Então, tipo assim, você aprendia alguns nomes e depois mudava, sabe? Nesse ponto a gente avançou muito, né? Nossa, em relação sim. ao lançamento. Até em relação ao TCG também, Sim. né? A globalização é uma dádiva. Exatamente, eu ia chegar aí. Exatamente, você falou que eu ia falar. Eu acho que assim, conforme o tempo foi passando, a gente conseguiu... eu digo Brasil, né? Extra Japão também. Além de Brasil, acho que o resto do mundo também, né? A gente conseguiu evoluir muito em relação a receber os produtos relacionados a Pokémon na mesma época que o Japão. Igual eu falei, tem hoje o exemplo do TCG. Mas eu não lembrava mesmo, Danilo, que tinha sido nessa época o que começou os lançamentos simultâneos. Quer dizer, que não foi, né? Nessa época foi só em XY. Pode falar, Então, né? porque como eu postava no site lá no comecinho essas notícias, então, tipo, era marcante, assim, quando saía, foram descobertos os nomes ocidentais de tais Pokémon, ou de tais personagens, ou das cidades, né? Então, tipo assim, a gente tinha só os nomes japoneses e a gente compartilhava quais que seriam os nomes ocidentais daqueles personagens dos Pokémon. Então, era legalzinho, mas... muito melhor hoje em dia, que a gente tem os trailers lançados simultaneamente, a gente tem o lançamento dos jogos simultâneo. Como vocês falaram, né? Globalização. E eu acho que isso foi um quesito que até atrapalhou no próximo tópico que a gente vai falar, que foi a recepção. Porque o pessoal aqui do Ocidente, acho que a gente tem um certo preconceito contra o Oriente, né? Quer ou não, acho que tá cravado dentro da gente. Então, eu acho que o cara, por exemplo, a pessoa receber as informações em japonês, com as características em japonês, ajudou a atrapalhar a recepção dos jogos aqui, porque a gente recebeu de uma forma, mas não era a forma que estava, entre aspas, adaptada já pra gente, entendeu? O que eu quero falar é que, assim, tava muito oriental que a gente tava recebendo, então a gente deve ter tido um certo preconceito, mesmo que involuntário, com o que a gente tava recebendo, né? Será? Não sei se teve esse preconceito, assim, tipo... Então, eu acredito que sim. Pelo menos eu sinto. Porque o Oriente, pelo menos hoje, o que eu vejo hoje em dia, ele tá muito mais fácil de aceitar o que a Pokémon Company, por exemplo, entrega pra eles. O que não acontece muito bem hoje em dia. Por exemplo, assim, trazendo pro momento atual, Sword and Shield não foi... Eu não vi tantas críticas orientais sobre Sword and Shield. Agora, assim... pra gente recebeu muitas críticas, então eu acho que tem essa aceitação diferente. Eu acho que o lançamento
assimultâneo, o lançamento assíncrono, eu acho que no fundo atrapalhou um pouco a recepção de Unova. Porque eu via muita gente na época que a gente eu nem tinha Facebook em 2010, eu via no Orkut o pessoal reclamando dos nomes dos Pokémon. Eu naquela época eu não entendia muito bem, né, porque eu tinha 10 anos, mas eu vi o pessoal reclamando das coisas sem saber o que estava acontecendo. Porque, por exemplo, as inscrições na Pokédex podem ter, quando ocorre a localização, quando ocorre a tradução, podem ter uma, como que eu vou dizer, uma adaptação pro ocidente, porque tem muita coisa que eles aceitam lá que a gente não aceitaria aqui, entendeu? Então, acho que a gente receber essa informação crua, entre aspas, eu acho que no fundo atrapalhou um pouquinho pra aceitação dos jogos. Olha, e uma coisa interessante, assim, você falando dessa questão do Oriente e Ocidente, né? Na verdade, se a gente for parar pra pensar, Pokémon Black and White foi a primeira etapa de transição para um modelo mundial. Porque foi a primeira geração que a gente teve não baseada numa região do Japão. Porque até Sinnoh a gente tinha regiões baseadas no Japão, né? Em Black and White que a gente teve o Nova, que foi assim, olha, baseado em Nova York, basicamente, né? Exato, a gente vai falar disso mais pra frente, mas a região de Nova é completamente baseada na região de Nova York. O jogo tem várias, né? O mapa, no geral, tem várias referências a vários pedaços de Nova York, vários trechos, várias ruas, vários monumentos famosos. Então, e os próprios... Eu tô adiantando o tema aqui, depois a gente volta a falar disso. Não, e olha só pra vocês terem uma ideia, os jogos foram lançados no Japão dia 18 de setembro. Ou seja, sexta agora vai fazer 10 anos. Na Europa foi lançado dia 4 de março de 2011. Então olha só, setembro, março. E na América do Norte, 6 de março. Na Austrália, 10 de março. Então tinha esse gap, sabe? Que tipo, a gente já tinha os jogos em japonês, tudo mais ou menos em japonês. E depois a gente tinha que mudar assim, a nossa mente pros nomes ocidentais. Né? Até porque muita gente também já deveria assistir o jogo em japonês, né? O cara assistia detonado, o cara queria jogar e não tinha acesso. E aí quando chegou pra eles, foi pra eles que eu digo, né? América do Norte, Europa, igual você falou, deve ter sido uma adaptação absurda, assim, né? Pra quem gosta da franquia. Imagina que hoje em dia a gente até compra em shop diferente pra ter acesso ao jogo de Pokémon antes. Pois é. A gente compra até o jogo na Austrália pra poder jogar um dia antes. Imagine naquela época. Acho que as pessoas até ficavam com inveja dos japoneses terem recebido antes o jogo. Então, é uma coisa que assim, a ansiedade... Eu não ia me aguentar de ansiedade se eu estivesse acompanhando o lançamento naquela época. E se você parar pra pensar, não é só receber antes, é receber 6 meses antes. A diferença é tipo 18 de setembro e o que você falou, Daniel? 6 de março, né? 6 de março. Cara, são 5 meses e meio, velho. Por isso que é mais tempo do que a gente tá em quarentena. Por isso que a gente emulava em japonês. E não entendia nada da história, mas era feliz. Era feliz, então. Legal. E olha só, uma das polêmicas de Unova, né, até pra gente conversar, é que a proposta era que você não encontraria Pokémon de outras regiões, né? Uhum. Como Unova seria uma região distante daquelas já conhecidas no mundo Pokémon, então assim, você não encontraria nenhuma espécie já conhecida lá. E assim, isso foi uma polêmica na época, porque restringiu a quantidade de Pokémon disponível no jogo. A gente teve em Unova a maior quantidade de novos Pokémon de uma única geração. Foram 156 novas espécies, mas você só podia encontrar aqueles Pokémon no jogo. Não podia encontrar nada daqueles que a gente já conhecia. Imagina um jogo de Pokémon muito. Sem Pikachu. Pois não tinha um jogo mesmo. De Pokémon sem Pikachu. E isso, inclusive, outro ponto, outro ponto paralelo na questão do hoje em dia, do atual, é que a gente recebeu Sword and Shield com alguns Pokémon faltando. Naquela época, estavam todos os Pokémon faltando. Então eram, naquela época, quanto? 400 faltando? Então... uns 500, acho. Então, naquela época o pessoal deve ter... É que eu não acompanhava, eu falo por especulação, mas naquela época Sim. O pessoal deve ter virado do avesso, porque não tinha todos os Pokémon. É que é complicado, né, cara? Porque passaram 10 anos e, assim, eu acho que a cobrança que teve muito em cima de Sword and Shield por conta disso
é também porque hoje é muito mais fácil você corrigir esse tipo de coisa, né? O acesso e o hardware que a gente tem acesso hoje é muito mais fácil colocar todos os Pokémon do que era na época. Então na época essa desculpa colava, né? Tipo, ó, não dá, sei lá, pela questão geográfica aí que o Danilo comentou, eles alegaram, não, porque pela história vai ser longe e tal. Mas hoje, né, com o Switch, com a internet e tudo mais, acabou desculpa, né? E eu acho que é por isso que pegou tão na veia, assim, no caso do Sword and Shield. E é uma coisa que eu senti falta em Sword and Shield, que foi a desculpa que deram no lore, no lore de Pokémon. Porque em Unova a região era longe. E Sword and Shield? E Galar? Galar é o quê? Galar, porque alguns Pokémon não tem Galar. Qual a explicação? Eles deviam ter dado uma explicação no lore, não digo explicação técnica do mundo real, tipo, não tem hardware suficiente. Mas eu digo na história. Na história, né? Galar não tem tais Pokémon porque... Insira a sua desculpa aqui, entendeu? Olha nós caindo aqui, a gente caindo em Sword and Shield de novo nessa polêmica. Foque o Nova, galera, foque o Nova. Ó, pra vocês terem uma ideia, até o Nova, a gente chegou no número de 649 Pokémon. Que o Genesect é o 649. E a gente tinha 156 disponíveis. No pós-game, a gente tinha até acesso a alguns Pokémon de outras gerações. Mas assim, no jogo principal, né, na história principal, eram só 156. E aí, o que aconteceu? Basicamente, eles tiveram que desenhar, né, inventar Pokémon de todos os tipos para preencher esse gap, porque eles não iam ter, né, tipo, não posso não criar um Pokémon de gelo e pegar de outra geração, eu tenho que trazer para cá. Então eles tiveram esse desafio. E segundo, eles quiseram reinventar a franquia de um certo modo na quinta geração e fazer bastante alusão a Kanto. Já que a gente tá falando de 150 Pokémon em Kanto, 151, aqui 156, e aqui a gente só encontra os Pokémon de Unova. Então vários Pokémon, eles tiveram assim, um design totalmente inspirado em algum Pokémon de Kanto. Fica bem claro assim quando a gente pensa, por exemplo, as semelhanças entre o Magnemite, o Klink, ou o Trubbish e o Grimer. Então assim, isso realmente na época não agradou muitas pessoas. O Audino, na verdade, é uma referência clara ao Chansey. Então assim, basicamente eles estavam copiando as ideias. Eu veria mais como uma referência, não como uma cópia, né? Mas isso vai ponto de vista de cada um. Inclusive, na época, o pessoal falava assim, nossa, mas então agora tem Pokémon sorvete, Pokémon saco de lixo, Pokémon engrenagem, como crítica, sabe? Não tinha gostado do design dos Pokémon. E eu falava isso aí, e eu era dos críticos, cara. Então... Eu não gosto. Ô, louco! Juro, eu não gosto não. E na verdade era uma reinvenção de Kanto. Tanto que em uma das entrevistas feitas posteriormente com os produtores, na época eles estavam falando justamente sobre isso, que eles tinham que ter essa referência. E aí, no Centro Pokémon, a gente sempre teve a Chansey. Quem ia ocupar esse espaço em Unova, já que não ia ter Pokémon de outra região? O Audino foi criado justamente por isso. A gente tem, por exemplo, o Troy e o Salk, são relações diretas a Hitmonchan, Hitmonlee. Então assim, dá pra fazer vários paralelos, sabe? A gente percebe com essas relações que o mundo do Pokémon é bem linear, né? Porque do mesmo jeito que as outras regiões se desenvolveram, o Nova também se desenvolveu. Um Pokémon pra ficar no centro Pokémon, um Pokémon lutador com evoluções parecidas, um Pokémon lixo, enfim, é bem linear, né? Mesma coisa que acontecer, e isso falando de lore, né? A mesma coisa que aconteceu em Kanto aconteceu em Nova. Na época eu também acharia bem contraditório isso. Sim, cara, pra mim, igual eu falei no começo, né, é polêmico. Eu não gosto da Pokédex de Unova, pra mim até hoje, a que eu menos gosto, eu acho, de cabeça, assim. E... Você vai ser muito criticado por essa afirmação. Eu tenho certeza, Você vai ser muito criticado, eu tenho certeza que eu vou ser muito criticado, mas não é que eu acho ruim, mas dentro, né, comparativamente às outras, eu acho a mais fraca. Eu não sou muito fã, até por conta dessa cópia de Kanto, assim. Lógico que, igual você falou, é uma referência, né, até porque eles estão, entre aspas, copiando da mesma franquia. Mas eu não sei, eu não gosto, cara. Eu acho que faltou criatividade. Tem Pokémon legais, lógico, sempre tem os Pokémon legais,
Mas no geral, olhando tudo assim, no todo, eu não gosto tanto, cara. Então, eu ia falar sobre isso, porque pra mim, os melhores Pokémon de Unova, os Pokémon que eu mais lembro, são os que foram originais. Por exemplo, Chandelure é um Pokémon que eu uso em toda party minha, em todo jogo de Pokémon tem um Chandelure. Darumaka, Darmanitan, são, sabe, Cofagros, são os Pokémon que eu mais lembro, que foram os originais. Então, se eles tivessem, ao invés dessa historinha de reinventar canto, eles tivessem investido em Pokémons novos, eu acho que eles iam ter criado uma obra-prima, de verdade. Acho que se eles tivessem deixado de lado esse negócio de saco de lixo, sorvete e etc., eu acho que eles teriam criado uma obra-prima com o Nova. Mas vocês gostam do Pokédex de Nova? Vou puxar vocês pra cova junto comigo. Olha, hoje eu gosto. Na época eu fui meio que bem na opinião, assim, mas hoje eu gosto até. Olha, eu vou falar que eu gosto também, mas é aquela situação. É o que eu acabei de falar. Eu acho que os Pokémon originais dessa região, Pokémon igual citei Chandelure, Darumaka, Darmanitan, os que eu acho, assim, são os que eu lembro. Então, eu crio na minha cabeça uma memória desses Pokémon específicos e eu gosto do Pokédex. Mas olhando, assim, em um aspecto mais amplo, eu acho que eu não gosto muito, não. Aí, viu? Olha, Falei. e teve uma... A gente O teve Lucas uma... abriu meus olhos. A gente teve uma outra nova característica, assim, na Pokédex de Unova, que pela primeira vez a gente não teve uma evolução para um Pokémon que já existia, ou uma pré-evolução. A gente teve isso em Johto, a gente teve também em Hoenn. Sinnoh expandiu esse leque de novas evoluções para Pokémon que já existiam. É a Pokédex que mais tem novas evoluções. E aí quando chegou em Unova, todo mundo tava esperando pelo menos assim uma nova evolução do Eevee. E a gente teve 0 novas evoluções. Isso também na época chamou atenção. Até o pessoal falava que o Bufalante parecia a evolução do Taurus, ou a Alomomola parecia a evolução do Luvdisc, mas no fim não teve nenhuma nova evolução. Isso era inclusive lenda urbana. Eu não tinha tanto acesso à internet, então eu vivia na rodinha de amigos aqui do interior. E o pessoal via essa... os meus primos, por exemplo, eles viam essas fotos dos novos Pokémon na internet e mostravam pra mim e falavam, olha que evolução da hora. E eu, como uma criança de 10 anos inocente, como eu sou um adulto inocente até hoje, acreditava. Então, eu caí muito nessas enganações. Eu era uma criança triste porque eu caía nessas enganações. Mas cai facilmente, porque o Alomomola parece muito uma evolução do Luvdisc. Eu até hoje não entendo por que não fizeram como evolução. Mas... exatamente. Será que não seria mais proveitoso fazer o Alomomola ser uma evolução do Luvdisc? O Luvdisc não serve pra nada. No Pokémon GO eu tenho lá 30, não uso pra porcaria nenhuma. Pois é. Eu achei um desperdício também. Inclusive, em Unova, a gente não tem Pokémon bebê, né? A gente não tem nenhum Pokémon bebê. É uma coisa que simplesmente abandonaram também, né? Sim, abandonaram em Unova. Mas, se a gente for pensar, uma outra característica que o Unova apresentou pra gente, que foi bastante marcante, foi o sistema de estações do ano. Isso foi algo muito legal, foi inovador nos jogos Pokémon e nunca mais apareceu. E a gente tinha um Pokémon, por exemplo, o Deerling, né, que foi baseado exatamente nessa lógica das estações do ano. Que ele mudava de forma e a gente também não teve isso depois na franquia. Eu acho que foi uma bela perda pra franquia. Também acho. Se tivessem colocado isso nos jogos seguintes, eu acho que eu ia me sentir muito mais imerso. A mesma coisa com noite e dia, né? Sim. Quando o jogo de Pokémon não tem noite e dia, eu me sinto muito pouco imerso. E as estações do ano também eram um must, né? As estações do ano eram uma grande... Por exemplo, a gente jogava que você via chovendo lá fora, você via chovendo no jogo. Você via sol lá fora, você via sol no jogo. Então você se sente muito mais imerso, né? Não, era muito legal, porque assim, mudava todo o ambiente do jogo. Por exemplo, no inverno ficava nevando em todas as áreas. Tinha itens que ficavam acessíveis só em determinadas estações do ano. Tinha treinadores, áreas acessíveis. Então assim, era muito, muito legal. Aumentava o grau de complexidade do jogo, eu acho, né? Sim. Você falava assim, olha, eu tenho coisas para fazer no inverno. Tenho coisas que eu tenho que lembrar de fazer quando tiver outono. Então assim, a gente legal. hoje em dia com Animal Crossing.
Animal não Crossing é joguei, assim, Vinícius. você vê um peixe e você fala, nossa, esse peixe eu só vou conseguir ano que vem no inverno. É assim, é esse nível de neura. Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo que eu tenho que fazer em cada estação. Daí no primeiro dia da estação eu faço. Mas enfim, Animal Crossing e Pokémon estão aí, no mesmo balaio nessa questão de clima. De estações do ano. Estações do ano, né? O outro ponto positivo, né, que a gente tem aqui também é em relação aos iniciais, né? Pelo menos o primeiro estágio deles na época, eu não me lembro de ter sido mal recebido. Não, foi bem recebido, inclusive naquela época, os iniciais de Unova foram revelados através de sombras na Korokoro. Então assim, a gente ainda vivia num mundo em que a revista Korokoro no Japão era que trazia as informações de primeira mão. E aí eles lançaram, eu não lembro se foi no programa do Pokémon Sunday na época, ou se foi na Korokoro que teve as sombras dos iniciais. E aí, tipo assim, o pessoal especulando na internet, fazendo um monte de rascunho, pra depois eles anunciarem como que seria o design. E foi bem legal, assim, foi super bem Uma coisa que recebido. podiam ter copiado, Eu fico né? impressionado como é que você essa lembra forma de dessas coisas, divulgação. Eu não lembrava disso nunca, velho. Não, inclusive, Nunca. inclusive a Pokédex de Unova vazou com muito tempo de antecedência. Vários Pokémon vazaram ao longo das notícias, assim. Os iniciais, as evoluções dos iniciais vazaram muito tempo antes e o pessoal nem acreditava se era verdade ou não. E quando lançou o jogo viu que era aquilo mesmo. Então, assim, vazou muita coisa antes do jogo lançar. Esse negócio de vazar é um problema que nasceu lá e hoje já é um adolescente, né? Porque foi a época em que nasceu esse problema de vazamento e tudo mais. Mas hoje em dia, sinceramente, na indústria dos games, cara, eu falo isso por causa da E3, né? Das últimas E3. Meu, nenhuma das conferências mais é uma novidade, né? Todo o conteúdo a gente já sabe antes. E pra mim é um problema. Eu gosto da surpresa. Mas eu nunca ia lembrar disso, Danilo, das sombras na Korokoro. Eu nunca que eu ia lembrar disso, cara. Eu lembro, foram os iniciais e o Zoroark também. Na época ainda do filme, do 13º filme, que ainda tava terminando Sinnoh, o Zoroark também foi revelado como sombra no programa japonês. Mas pelo menos em relação aos iniciais do primeiro estágio, eu lembro de uma receptividade boa. Agora, só o Ember, né, que até hoje é bem criticado, né, coitado. Nossa, o é o Ember. que eu mais gosto. Eu não vejo tanto problema nele assim não, mas o pessoal odeia, né? Eu acho que o pessoal odeia mais a linha evolutiva do Oshawott. Nossa, o pessoal não consegue ver uma ligação entre o Oshawott e a linha evolutiva dele. Eu consigo ver, mas... Olha, quem eu não consegue sempre uso ver... o T-Pig quando eu jogo, então eu gosto do Emboar. Eu prefiro sempre o Snive. Eu era do T-Pig também, mas eu falei, né, eu não gosto tanto assim da Pokédex de Unova, mas pelo menos os iniciais assim eu gosto, cara, não tenho nada contra. Olha, eu vou ser Nenhum deles. sincero. A Pokédex de Unova não tenho preconceito nenhum, mas os iniciais de Unova são o que eu mais tenho preconceito. Se colocar todos os iniciais Aí, ó, um do lado tá do vendo? outro... Pronto, Eu agora eu e o acho- Vinícius vamos pra cola. então. eu acho os iniciais de Unova uma porcaria. Sinceramente, eu acho o design deles feio. Pelo amor de Deus. O Snipe pra mim é o único que salva, porque o resto... T-Pig é só um porco com uma calcinha. Não, o T-Pig é bonitinho. O Oshawott só teve carisma por causa do anime. É, isso é. Você sabe, eu acho eles uma porcaria. Assim, hoje em dia eu acostumei, mas na época eu achei uma porcaria. Acho que foi a única região que eu não tive um Pokémon que eu falei, é esse que eu vou escolher antes de jogar. Foi a única região que eu fiquei em dúvida entre os três, porque pra mim os três são um saquinho de lixo. E nem era o Trubbish. Que dó. E nem era o Trubbish. Que dó. Ai, gente, eu gostava do T-Pig. Eu gosto também, eu gosto. Eu acho que assim, ó, no geral, e pelo menos essa percepção que eu tive, eu posso estar muito errado. O Nova, depois daquele hype de Platinum que eu falei no começo, Heart Gold, Soul Silver e tal, eu senti que foi uma fase 2012, 2013 ali em que Pokémon ficou um pouco mais apagado, né? Não sei se foi uma percepção minha, mas eu senti que tava um pouco, apagou um pouco o hype, assim. E eu, sinceramente, acho que um dos principais motivos pra isso, e aí, né, lá vamos nós, foi por causa do anime. Pois é, eu vejo assim, eu acho que os jogos estavam indo muito bem, até como você falou que foi um grande sucesso, mas o anime é uma força pra franquia, querendo ou não, é o que faz vender produto, é o que faz ter visibilidade por causa do Pikachu. Então assim,
não ter um anime ruim é um problema pra franquia. E na quinta geração foi tenso. A gente tem que recapitular que, assim, o anime começa lá em setembro, outubro. A gente tinha acabado de ter Liga Sinnoh, uma das mais memoráveis de todos os tempos. Então o pessoal estava extremamente hypado com o Pikachu derrotando Latios, Tobias derrotando Ash, a derrota do Paul. Tava com tudo isso em mente. E aí, de repente, começa Pokémon Black and White. Pikachu recebe um trovão gigantesco do Zekrom quando ele chega em Unova. E o Pikachu fica desabilitado. Enquanto isso, o Trip tava lá recebendo seu inicial dele, um Snive, da professora Juniper. E aí ele desafia o Ash pra uma batalha e o Pikachu perde a batalha. E aí isso já foi o motivo suficiente pra todo mundo dar rage no início do anime. Eu diria que foi um até hoje recado. lembro disso. Eu diria que foi um recado. Já estavam preparando pra ver, né, o que viria a seguir. Ali já tava falando, olha, abaixa um pouco as suas expectativas, não espera muita coisa não. Porque, gente, o Pikachu perdeu pro Snive nível 5, então é isso que a gente fala até hoje e vai falar sempre. Como se fosse assim, inadmissível pensando no que tinha acabado de acontecer no anime um mês antes. E assim, tem a explicação de que foi o trovão do Zekrom, mas assim, isso não convenceu ninguém. E aí começou Black and White. A gente soma com 2 personagens de companheiros de viagem, a Iris e o Sylan, que a maioria dos fãs não gostam, não veem carisma neles, acham o Sylan chato com aquelas avaliações. E eu achava extremamente chato, toda hora ele parando o episódio pra fazer aquelas avaliações que não tinha muita graça. E tem muita gente que fala que a Iris é chata, enfim. E aí? E tem um grande detalhe com o Sylan, né? Porque ele substituiu o Brock. Então, a gente viveu com o Brock durante várias cara, temporadas. Isso é um grande problema. Chegou em Unova. Olha, aqui é o Sylan, ele vai substituir o Brock, tá bom? Ele vai fazer comida pra todo mundo, aceitem ele. Ninguém vai aceitar aquele cara chato. Ele era um sommelier. Ele era um sommelier, então, sabe, a criança que tá assistindo um anime não tá nem aí. Aquele cara chato fazendo avaliação, gente. Ai, ele é chato, sim. A Iris eu defendo um pouquinho, porque, enfim... A Iris dos jogos é melhor, mas a Iris do anime eu defendo um pouquinho. Agora o Sylan, chato, que cara insuportável. Olha, sem chance, não passo meu pano pra ele. Também não, pra Iris eu passo, pra ele não, porque eu não gosto também. Não queria ter ele de volta no anime como companheiro de viagem do Ash. Eu não gosto, cara, eu não gosto nem dos dois, eu não gosto do anime de Unova. Perdão. E aí, o que a gente teve? Na quinta geração, o Ash também captura os 3 iniciais, né? O Chaut, o Snive, o Tepig. O pessoal gostou da história do Tepig, porque ele tinha sido abandonado, assim como Chinchar, Charmander, reproduzindo a história de Pokémon tipo Fogo. E assim, o anime tava tendo um desenvolvimento bastante rápido, até o episódio 24, na verdade. Tava tendo bem rápido. E justo nesse início de geração... A gente tem a equipe Rocket mudando de uniforme, mudando de lema pela primeira vez, se eu não me engano. Não, já tinha mudado. Não, mas eles passaram a usar uniforme preto. E eles estavam ficaram bem mais sérios. Isso. Isso é outra coisa que eu não engulo. Meu Deus do céu. Inclusive, essa mudança da equipe Rocket foi um tiro no pé, na minha opinião. Foi por isso muito que um mudaram tiro no pé. muito no final da eu temporada. Eu não gosto, cara, não gosto. Quando eu vi aquela equipe Rocket... Cara, é assim, ó, o Nova já começou avisando, né? Teve o negócio do Pikachu aí com o raio, contra o Snive, e teve esse negócio da equipe Rocket. Quando eu vi a equipe Rocket, sei lá, eu não gosto, cara. E essa questão da equipe Rocket até mostra que a Pokémon Company tentou fazer um reboot na franquia, tentou em Unova fazer um reset, reiniciar a franquia tudo do começo, mudar os Pokémon e etc. Porque eles viram que eles iam ficar sem criatividade depois de um tempo. E eles tentaram fazer isso no anime também. Acho que no anime eles tentaram fazer mais forte ainda. Sim. E nessa situação que eles se perderam e tentaram... Assim, a equipe Rocket, o maior alívio cômico, um dos vilões, os vilões acho que mais memoráveis da cultura pop. E eles quiseram, assim, mudar da água pro vinho eles de uma hora pra outra. Então, foi um tiro no pé. A gente teve até a inserção de novos personagens da equipe Rocket. Não sei se vocês lembram, mas tinha o Dr. Zegger e o Pierce, que meio que acompanhava eles, assim, nas missões.
Mas o que acontece? Começaram a armar o maior, assim, maior trama pra equipe Rocket, que ela ia se concluir em Castilha, enfrentando nada mais nada menos que a equipe Plasma, logo assim, na primeira fase do anime. Então assim, tava tudo sendo preparado pra ser um grande episódio, ia ser um especial de 1 hora, equipe Rocket versus equipe Plasma, o Giovanni já ia aparecer em Nova. Então assim, o pessoal tava com bastante hype pra esse episódio. Apesar dos pesares, né, de falar que a equipe Rocket tava séria, tudo tava bem interessante, o que tava sendo construído. Só que aí a gente teve, assim, uma das maiores tragédias do século, que foi o terremoto no Japão, que teve o problema na usina nuclear, e aí destruição em massa. E detalhe, isso aconteceu na semana em que ia ter o episódio, em que ia ser exibido os episódios. Só que os episódios em que ia se passar em Castilha já ia ter um monte de destruição, que a prévia já tinha sido exibida. E aí, o que aconteceu? No primeiro momento, cancelaram a exibição disso. E aí, o anime ficou ali, eu não lembro, né, já faz um tempinho. Mas assim, eu acho que ficou 1, 2 semanas sem nada. E depois, eles decidiram cancelar de uma vez por todas a exibição desse episódio. E eles até editaram os episódios seguintes para tirar qualquer menção aos acontecimentos desse especial. E isso mudou tudo na história do anime. Vocês se lembram disso? Eu lembro dessa polêmica. Eu lembro. Cara, inclusive, eu lembro. Esse episódio não foi com aquele Pokémon que o cry dele é um peido? Como que chama aquele Pokémon? Ai, meu Aquele Pokémon... é aquele Pokémon que ganhou forma nova em Galar. Como chama ele mesmo? Ah, aquele Pokémon que ninguém usa, chato pra caramba. Stunfisk? É ele mesmo. Não tem uma relação com ele, Não. esse episódio? Não? Não, assim, o Silent capturou esse Pokémon depois. Não, basicamente, Castilha ia se tornar um campo de batalha entre a equipe Rocket e a equipe Plasma. Ia ter muita destruição. E aí aconteceu que no Japão teve esse desastre terrível, também muita destruição. E pra não exibir um episódio que mostrasse exatamente isso em território japonês, eles foram cancelados de uma vez por todas. Eles não foram assim postergados, vamos exibir depois. Eles foram cancelados. E tipo assim, isso provocou uma ruptura na história que estava sendo construída. Porque tudo aquilo que estava sendo construído sobre a equipe Rocket foi jogado por terra. Eles ignoraram. O Pierce, por exemplo, que era um personagem que estava aparecendo, nunca mais apareceu. Ninguém nunca mais falou dele. Tipo assim, eles mudaram mesmo a história do anime por conta disso, desse acontecimento. Eu realmente não lembro do Pierce. Eu acho que assim, foi uma infeliz coincidência, né? Porque eles igual você falou, Danilo, eles estavam construindo esse crescimento, esse desenvolvimento de personagens, assim, e calhou de ser justamente na mesma semana. A partir do momento que eles decidiram não passar mais e tiveram essa quebra, eu sinto que depois eles acabaram se perdendo. Então, assim, tinha sim potencial, né? Igual eu falei, eu não gosto do anime de Nova, mas estavam construindo algo que poderia ser legal no futuro. Mas eu acho que essa quebra prejudicou demais a linha de raciocínio que eles estavam tendo até aquele momento, né? Nossa, olha, foi... Pode Diga. falar. Diga aí, Vinícius. Não, eu ia falar assim que eu ia fazer uma crítica. Eu acho que assim, se eles podiam estar construindo uma história boa e etc. E aconteceu essa fatalidade, etc. E atrapalhou o desenvolvimento da história. Mas eu acho que assim, se essa história não tinha base pra eles poderem tomar outro caminho, eu acho que não ia ser uma história boa. O que eu quero dizer essa batalha entre a equipe Rocket e a equipe Plasma poderia ser executada de outra forma? Se, como no caso aconteceu, não poderia ser executada de outra forma, eu acho que não era uma história que tinha muita base. Então eu acho que eles não estavam construindo algo assim tão bom. Assim, é o meu ponto de vista. Eles não construíram uma base muito concreta pra executar o que eles estavam planejando. Então, eu não sei, eu não tenho muitas expectativas sobre o que seria provavelmente o resto dessa história, entendeu? Olha, pra você ter uma ideia, depois disso a equipe Rocket deixou de usar aquele uniforme preto e passou a ser engraçadinho de novo. Tipo, o primeiro efeito disso. O Giovanni voltou a aparecer só no plot da Meloetta, bem mais pra frente no anime. Então, tipo assim, não descartaram esses planos da equipe Rocket
em Unova, mas ele foi aparecer muito tempo depois no anime. Outra coisa, o anime tava de um certo modo acelerado, porque até o episódio 26, o Ash já tinha 3 insígnias. Depois, pra quarta insígnia dele, que foi com a Elesa, eles demoraram mais 25 episódios só pro Ash chegar no próximo ginásio, sendo que era só atravessar o deserto, ali entre Castilha e a cidade que eu não tô lembrando, da Elesa. E, tipo, era do lado. Então, assim, eu acho que eles adiantaram episódios que ia se passar depois. Eles mudaram o episódio de ordem da pescaria, que ia ser o episódio 27. Foi lá pra frente. Eles fizeram a maior... uma quebra, né? Nossa, eles fizeram eles tiveram que consertar uma bagunça que ninguém esperava. Mas, assim, eu acho que o resultado não foi positivo. Porque depois daquilo o anime ficou meio sem propósito. As coisas aconteceram muito rápido. O Ash pegou um monte de Pokémon, mas não evoluía. E, tipo, quando o Ash não evolui, os Pokémon não evoluem, pra mim é péssimo. Olha, cada vez que eu penso no Oshawott e no Snipe na Liga de Unova, pra mim é péssimo. Eu também não gosto. Eu acho assim, de acordo com tudo que estava acontecendo e de acordo com tudo que aconteceu depois do terremoto, claramente eles estavam construindo alguma coisa, né? E foi quebrado, igual você falou. Tiveram que adiantar episódio, tiveram que mexer na linha histórica, enfim, mexeram em coisas que eles não estavam planejando e claramente foi prejudicial. É por isso que eu acho que realmente o anime de Unova, eu não sei, também não gosto. Eu queria ainda falar duas coisas. Primeiro, na liga, o Ash perdeu pro Cameron. E, tipo assim, no começo da batalha dos dois, o Cameron, ele não lembra que tem que levar 6 Pokémon pra batalha. E ele leva 5. E, tipo assim, ninguém acredita que ele levou só 5 Pokémon pra batalha. E mesmo assim, o Ash perde pra ele. Então, tipo assim, era piada, entendeu? Foi uma piada aquilo. O Ash perdeu e, tipo, ele tinha um Pokémon a menos. Então, assim, tiraram o sarro da cara do Ash na derrota da liga. E aí desenvolveram tudo aquilo tão rápido pra depois sobrar tempo. Fizeram a temporada do N e depois ainda fizeram aquela temporada nas Ilhas Decolore, que pra mim aqueles episódios não tinham propósito nenhum. Era só uma enrolação até começar XY e foi muito ruim. Polêmico, né? Já disse no começo, polêmico. Nota final para o anime de Unova? Nossa, 4. Cara, Não, olha, eu acho que eu só dou 5 porque eu acho que teve um Crocodile. E eu gostava muito dele. É verdade, você gosta dele, né? E ele era o Pokémon mais legal. Mas acho que assim, o anime realmente não foi bom. O jogo foi ok, né? Foi satisfatório. A Pokédex também foi ok, embora eu não goste, eu admito que é uma Pokédex ok. E também tem outros pontos positivos, né, de Unova. Por exemplo, ela tem uma das histórias mais elogiadas de todas as gerações, Sim. né? Até porque teve um jogo continuação, né? Teve uma sequência direta. É o único jogo, né? A única região que tem uma sequência direta. E aí vocês podem falar disso muito melhor do que eu. Mas é um ponto positivo. Sim, então, a gente teve Pokémon Black 2 e White 2 em 2012. E assim, pela primeira vez, não foi não foi... Como que eu posso falar? Aquela região não foi revisitada a partir do mesmo personagem, como a gente tem em Platinum, por exemplo. Ou Emerald. A gente teve uma continuação direta, a gente teve outros personagens e os eventos do Black 2 e White 2 se passavam após Black e White. Então, assim, foi muito legal, porque a história continuou, sabe? Foi um aprofundamento da região. Não foi assim, vou jogar o mesmo jogo com algo a mais. O mapa mudava, a história mudava, tudo mudava. Pra mim, Black and White 2 são obras-primas. Sinceramente, eles pegam tudo que tinha de bom em Unova já, tudo que teve de bom em Black and White, e eles dão um up, eles dão uma melhorada tremenda. Por exemplo, a falta de Pokémons de outras regiões, eles colocam nas primeiras rotas de Black and White 2, já tem Pokémons de outra região. Então, assim, eu acho que Black and White 2 foi um grande upgrade pra Unova. Foi uma coisa que deixou a gente com gosto bom de Unova na boca. Sim, eu concordo. Eu acho que foi um ponto positivo também. Foi algo inédito, foi algo bem feito
E teve sentido ali, né? Eu acho, sinceramente, que eles poderiam ter feito isso outras vezes durante a franquia, né? Em jogos futuros. Por exemplo, uma coisa muito interessante que eu achei na época que eu joguei Black 2 é o Silent. Não, como que é o nome daquele... do primeiro líder de Charin. É, o Charin, que era nosso rival no jogo anterior. Agora ele é um líder de ginásio, ou seja, você viu o tempo passando. A Bianca, Bianca é o nome dela, né? Que entrega os Pokémon pra gente, né? Sim. A Bianca, que era nossa rival no jogo anterior, ela entrega os Pokémon pra gente nesse jogo novo, entendeu? Então acho que são detalhes que fazem total diferença no jogo. Cria um mundo ali, né? Olha, e falando em detalhes, o negócio é tão legal que assim, se você já tivesse jogado Black and White no seu videogame e você tivesse um save lá e você jogasse Black 2 e White 2, o jogo fazia referência ao save que você tinha de Black and White. Tipo assim, ele mencionava algumas coisas do outro jogo só se você tivesse o save. Então, tipo assim, era algo muito interessante. Além de que você podia obter os Pokémon do N se você tivesse jogado a primeira versão. Nos matinhos de Black 2 e White 2. Então, assim, muito legal mesmo. Eu acho que foram jogos muito bem terminados, muito redondinhos, eu falaria assim. Planejados. Isso é verdade. Sim. Ao contrário de XY depois, né? Que ficou um monte de coisa solta. Olha só, críticas. O mapa de Unova também era muito bonito. Eu lembro, como a gente falou no começo, ele era inspirado totalmente na região de Nova York. Então, as cidades eram grandes, pareciam grandes metrópoles. As cores, eu lembro que as cores do jogo também eram muito mais vívidas. O jogo em si era bem bonito. Isso que eu ia falar. As jogadas de câmera foram muito bem feitas. Sim, tinha também aquele zoom out, acho que esse é o nome, né? Que se dava quando o jogador ia entrar em algumas estruturas. Então, em relação a isso, eles foram realmente muito competentes. E só, pra terminar, então, né, desse papo de Unova, que demorou mais do que a gente esperava, quando eu tava procurando a respeito de Unova, eu encontrei algumas curiosidades, né? E aí, assim, vamos lá, né? Primeiro que o nome japonês de Unova é Ishu, eu não sei como é que se pronuncia isso, mas Ishu. Derivado da palavra japonesa que significa variedade única. E aí tem uma entrevista com o diretor Masuda, e ele diz que isso serve para expressar que, embora a região seja diversa em espécies e raças, enfim, de Pokémon, todas elas estão vivendo de forma conjunta, quando vistas à distância. Então, se você olhar de longe, todas elas estão vivendo ali, mesmo que você não veja a especificidade de cada uma delas. No nome traduzido, né, para o inglês, que aí é o Nova, dizem que na verdade que ela é derivada da palavra latina unum ou da palavra espanhola uno e nova. Tem também outras pessoas que estimam que ela tem relação com a palavra United, já que a região é inspirada nos Estados Unidos. E também existem outras pessoas ainda que fazem relação com a palavra, com o nome, né? United States of America, em que você pegaria o N do United, o of e o A da América. E juntando essas UNOFA, né? Só trocaria o F pelo V, daí o som de Unova por conta de ser a região nos Estados Unidos. Enfim, tem mil teorias a respeito tem mil teorias a respeito. Provavelmente só uma delas é verdade, mas depois que o jogo é lançado, existem outras várias teorias que o pessoal cria, né? E essas coisas que vocês falam também das pontes, não são, né, só as pontes que fazem referência a Nova York. Também tem, por exemplo, Castelia City, que seria a região de Manhattan. Oh meu Deus do céu, hoje tá complicado. Nimbasa, que eu tava tentando lembrar, City, que é a cidade da Ilesa. Isso, que seria uma referência a Broadway. Nacrene, né, Nacrene City seria a região do Brooklyn. A Sky Arrow Bridge seria a Brooklyn Bridge, que conecta Brooklyn a Manhattan. E a Battle Subway seria uma referência ao metrô de Nova York. Então, todos esses pedacinhos assim do mapa seriam referências diretas a pedaços de Nova York, o que eu acho interessantíssimo, principalmente por ser a primeira região fora do Japão, né? Eu achei muito legal. Essa parte do metrô também foi uma sacada, assim. Eu acho que também é um ponto bem positivo, assim, de Unova, as batalhas do metrô, apesar de eu nunca ter jogado. Mas, assim, a forma como elas são construídas, assim, o design ali, eu achei bem legal. Eu achava interessante aqueles irmãos que se vestiam de preto e branco, eu não lembro o nome deles. O Ingo e o Emmett. No metrô.
Eu achava eles super interessantes. Eu achava eles super interessantes e, assim, uma coisa que a gente não vê hoje em dia nos jogos mais recentes. A gente não vê essa variedade de... Assim, a gente vê, mas não assim... Por exemplo, eles estão ali, você pode passar o jogo inteiro despercebido. Uhum. Mas, assim, eles chamam a atenção. No geral eu gosto dessa parte de nova, assim, em relação ao mapa, em relação à história, eu acho que nesse ponto eles acertaram bem, assim, embora tenha muitas críticas, eu gosto do mapa, eu acho bonito, aquele jogo de câmera que vocês comentaram também, eu acho muito, muito bem feito, cara. Imagina, Ou seja, agora... pra gente... Pode falar. Não, eu ia falar pra gente fechar, um abismo entre jogos e anime da 5ª geração. É um abismo. Com certeza. Agora você imagine o remake dessa geração. Então Nossa. vamos ficar com essa mentalidade. Será que vai ser no Switch ainda? Eu acho que vai acabar talvez até sendo no Eu próximo. acho que não, cara. Eu acho que não. Se a gente parar pra pensar que o remake de Sinnoh ainda não foi nem anunciado, até anunciarem o remake de Sinnoh, né? Eu acho que ainda vai mais uma geração aí. Eu acho que é a próxima geração de consoles. Eu também acho. Nossa. Então vamos esperar pelo remake. Tomara que seja um console bem potente, né? Porque essa geração merece um gráfico 4K. Imagine você andando em um novo em 4K. Demais. Gente, vamos partir pro nosso próximo tema, que a gente achou que ia falar em 30 minutos. A gente avançou bastante. Mas A gente assim, errou só pela metade só, né? o nosso foco principal aqui foi o 9, né? Então acho que já ficou bem claro isso. A gente tinha bastante coisa pra conversar. Vamos pontuar, né? Falar um pouco sobre as Mega Evoluções, pra não deixar batido, já que a gente ia falar sobre isso. Que foi um tema que surgiu recentemente na comunidade Pokémon GO. E, na verdade, o que era muito esperado, uma super hype, todo mundo muito animado, se tornou um grande desapontamento, assim. Vocês chegaram a acompanhar o lançamento? Das Mega Evoluções eu cheguei a acompanhar. Eu vi muita gente reclamando antes mesmo de ser lançado. O pessoal já não tava com a expectativa muito alta. Mas daí a Niantic chegou e pá! Jogou a gente mais pro fundo do poço ainda. Então... Cara, eu acho que dado o histórico recente de Pokémon GO, eu também vi. Muita gente criticando antes mesmo de ser lançado. Eu acho que a Niantic ela tá errando em alguns pontos importantes. Desde aquela, assim, pra ser muito sincero, desde aquela vez que anunciaram que seria descontinuado para celulares de 32 bits, eu já achei que eles estavam tomando um passo maior que a perna. Então, a partir de agora, assim, qualquer tipo de grande lançamento em Pokémon GO vai ser circundado de polêmicas. Nesse caso das Mega Evoluções, eu vi muita gente criticando. Eu até tava conversando com o Danilo hoje à tarde que eu não acompanhei, assim, não vi como a mecânica tá funcionando. Então eu tive que ver com mais calma aqui antes de gravar, né? Mas pelo que eu entendi, tá super predatório, né? Sim, então, olha, eu acho que toda essa ideia das Mega Evoluções já começa errado quando a gente pensa que a Niantic tá explorando a 5ª geração no jogo e as Mega Evoluções é uma mecânica da 6ª geração. Pra mim aí já não faz sentido. Porque tá muito corrido. A gente deveria estar falando em Mega Evoluções depois de lançar Pokédex de até esqueci o negócio. De XY, de Kalos, no mínimo. E a gente tá falando de Mega Evoluções, então assim, tá misturando as coisas de um jeito que eu não gosto muito. A gente tem Pokémon desde a 3ª geração que ainda não foi lançado no jogo. Por exemplo, Kecleon, que tá todo mundo esperando já faz uns 2 anos. Então assim, tá atropelando umas coisas e... A gente já conversou, né, Lucas? A gente teve até um podcast há um tempo atrás, acho que foi o segundo podcast. Foi isso mesmo. Pois é, que a gente já tava falando na época do ingresso pago pelo Regigigas, que Pokémon GO poderia estar se tornando um pay to win. E tipo, a gente tá vendo esse ano que tá acontecendo exatamente isso. A gente tem evento que assim, ou você gasta muito pra aproveitar esse evento, ou você fica ali com o mínimo. E aí aconteceu que a mesma coisa com as Mega Evoluções. Eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho pro pessoal, né? Até quem não sabe, não acompanhou, pra entender o que tá acontecendo. Então assim, a Niantic lançou 5 Mega Evoluções de cara, assim, na primeira leva, que foi Mega Charizard XY, Mega Blastoise, Mega Venusaur e o Mega Pidgeotto. Corrigindo, Mega Beedrill. Exato.
E aí ela lançou uma pesquisa especial que dava um monte de Mega Energia pro Mega Beedrill e o resto você tinha que fazer raid. Então ela lançou um conceito que você precisa coletar Mega Energia para poder Mega evoluir o Pokémon. E onde você consegue Mega Energia? Você consegue essa Mega Energia em Mega Raids. Então assim, vai ter lá a raid de Mega Charizard, a raid de Mega Blastoise, a raid de Mega Venusaur. E aí você faz a raid com seus amigos. Dependendo do tempo que vocês gastam pra derrotar aquele Pokémon, é o tanto de energia que vocês vão ganhar em troca. Então assim, quanto mais tempo demorar, menos energia você recebe. E aí isso foi lançado em torno de 35 a 55 Mega Energia por raid. Só que pra você Mega evoluir aquele Pokémon, a Niantic definiu que você precisa de 200 Mega Energia. Então assim, de cara, você precisa fazer 4 Mega Raids de um Pokémon, no Mega Blastoise, por exemplo, para poder Mega evoluir um Blastoise. E aí, gastando aquelas 200 Mega Energia, para você Mega evoluir ele outra vez, você precisa fazer mais raids. E aí a gente tá vendo um caça-níquel bem claro, porque a Niantic te dá um passe de raid por dia. E ela faz você fazer um monte de Mega Raid. E vai dar sorte, né? Porque você tem que achar uma Mega Raid com o Pokémon que você quer, você tem que batalhar, chamar seus amigos pra batalhar naquela rede, então assim, você tem que ter muita sorte, acho, pra você conseguir todas essas Mega Energias. Muita sorte, muito dinheiro, né? Porque basicamente é aquilo que a gente conversou. Olha, você gastou, você tem dinheiro pra gastar com raid, então você vai fazer, você vai ter acesso a isso. Se você não tiver, olha, sinto muito, mas você vai demorar bem mais tempo pra fazer isso. Então, assim, isso destoou totalmente da ideia das Mega Evoluções nos jogos, tal como a gente conhece, de você ter a Mega Stone daquele Pokémon, você pode Mega evoluir ele uma vez por batalha, quantas vezes você quiser e sem nenhum custo pra isso, né? Então, assim, é algo que você, tendo a Mega Pedra no jogo, lá em XY ou Sun Moon, você Mega evolui seu Pokémon sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E aqui Pode falar, Daniel. Fala sim. Não, pode falar. Não, e aqui se tornou um negócio extremamente custoso pra conseguir. E assim, sem muita utilidade. Eu vou falar uma opinião como desenvolvedor. Diga. Eu acho que seria interessante usar o lore que a gente já tem em mãos, o lore que a Pokémon Company já tem em mãos. Porque qual é a história da Mega Evolução? Que quando você cria um laço muito grande com o seu Pokémon, você tem a chance de Mega evoluir ele. Então o que eu acho que a Niantic devia ter feito? Você usar aquele Pokémon como companheiro, ele chegar no nível máximo de companheiro, e você conseguir... Você pode usar esse sistema de Mega Energia, só que transformar essa Mega Energia numa Mega Stone. E essa Mega Stone ser fixa, ser eterna. Por exemplo, você junta 1000 Mega Energias, você transforma essas Mega Energias com uma... Você manda pro Professor Willow e você transforma aquelas Mega Energias numa Mega Stone, né? Uma Mega Stone. E daí você funciona. Na minha mente, assim, de desenvolvedor, se o jogo fosse meu, né? O que não é, eu faria assim. Você tem que andar com aquele Pokémon como Buddy por várias horas, chegar ele no nível máximo de Buddy, conseguir várias Mega Energias, transformar essas Mega Energias na Mega Stone daquele Pokémon específico, e daí nas batalhas você poderia transformar ele, fazer ele Mega evoluir. E daí eu acho que usaria o lore de ter que ter afinidade com o Pokémon pra você poder Mega evoluir ele, e teria a Mega Stone que não tá presente no jogo. Então, assim, a Niantic tá tomando um outro caminho com as Mega Evoluções, que eu acho que eles estão pisando na bola. Eu acho que eles estão fazendo uma coisa muito errada. Eu acho que eles deviam usar o que já tem em mãos. Faz muito sentido. Mas sabe o que é o problema? Eu não vejo a Niantic tomando essas decisões sem ter a aprovação da Pokémon Company. Eu acho que isso passa por aprovação do Pokémon Company. Nossa, mas será que eles estão destruindo a própria história que eles criaram, gente? Só usa o que já tem. Porque a Pokémon Company usa muito o nome, assim, Pokémon GO. Associa a franquia demais, assim. Então, tipo, eu não consigo imaginar como se fossem coisas separadas, sabe? E uma não aprova a outra. Assim, eu achei a sua ideia muito boa. Eu acho que faz total sentido. Eu acho que uma coisa que bem também melhor do que a gente tem. Eu acho uma coisa que também tem faltando nesse sistema da Niantic, que a gente não tem o Mega Bracelete.
Mega Bracelete em Kalos é tipo o auge da... O jogo gira em torno do Mega Bracelete. Ai, nem fala. Em Pokémon Go... Tem, Vinícius, tem na loja pra você comprar. Mas tá bom, é só estético. Olha isso, olha Mas não isso. serve- Você tem que Mas não serve pagar pra também. nada. Mas serve pra alguma coisa? Eu não Não. tenho, não comprei, não gastei. Então, é estético. Eu acho que eles deviam... Por exemplo, o professor... Assim, ainda falando como desenvolvedor, eu acho que Pokémon GO devia se conectar mais com nesse quesito de história, mais com a franquia principal. E seria assim, como eu falei, o Pokémon tem que ser Buddy seu, chegar no nível máximo de Buddy, você usa as Mega Energias pra você conseguir uma Mega Stone, você condensa as Mega Energias numa Mega Stone, daquela Mega Stone ia ficar com você, e o Professor Willow aparece, olha, numa pesquisa numa pesquisa, enfim, ele chega e fala assim, olha, eu pesquisando, conversando com o professor Sycamore, eu tive acesso a essa pedra, essa Keystone você daí você ganharia um Mega Bracelete do Willow, e daí você já ligaria com a história do Sycamore em Kalos, e daí você, sabe... Acho que faltou um pouco de... Foi lançado às pressas. Acho que a Niantic lançou às pressas e faltou ela conhecer com o que ela estava trabalhando. Como desenvolvedor, verdade. eu falo. Eu concordo. Eles não sabiam com o que eles estavam trabalhando. Eles não sabiam da onde vinha a Mega Evolução. Eles só entenderam a Mega Evolução como um estágio a mais do Pokémon. Comum, né? Da Tanto evolução que foi comum. por isso que colocaram em Hades, né? Exatamente. Eles entenderam como se fosse um estágio a mais do Pokémon, que, sei lá, ele é um estágio momentâneo. Eles entenderam como se fosse a evolução em Digimon. Eu acho que eles pegaram essa ideia, sabe? E a Niantic não estudou pra fazer. Olha, eu acho que assim... primeiro, desde que o jogo foi lançado lá em 2016 e teve aquele boom, um dos medos que eu tinha era de que em algum momento ele se tornasse pay to win. Durante 4 anos, né? Fez 4 anos agora em agosto, não se tornou. Só que eu acho que tá chegando esse momento, entendeu? Porque... eu não tinha nem pensado nisso, Vinícius, que você falou da sugestão de colocar como buddy e tal. E realmente faz muito mais sentido. Por exemplo, você colocar o Mega Bracelete como item estético na loja é o símbolo de um ato predatório desse Exatamente. tipo. Você não explorar aquilo que já tá lá também é um ato predatório. Claro, a posição da gente é muito clara. Ela quer fazer com que as Mega Raids sejam exclusivas de raids. As Mega Evoluções sejam exclusivas de raids e não vão dar tanto passe assim, forçando os caras a comprar, né? Forçando os jogadores a comprar. A posição dela é clara em relação a isso, não tem nenhuma dúvida. O ponto é que isso é muito prejudicial, né? E isso vai afastar muita gente do jogo. Eu, por exemplo, não tô jogando, tô jogando Pokémon GO, mas não tô acompanhando essa saga das Mega Raids aí, porque eu tô em quarentena, tô em casa e não tenho como fazer raid daqui de casa, portanto não vou pagar pra ficar comprando passe, né? Exatamente. Pra vocês terem uma ideia de como é desorganizado. Aí teve a recepção muito negativa, a Niantic foi lá, publicamente, publicou nas redes sociais, estava ciente de que o pessoal não tinha gostado e que estudaria mudanças, assim, pra, né, tornar mais interessante. 2 dias depois, ela anuncia o desafio para liberar o Mega Pidgeot. E qual era o desafio? Que os treinadores tinham que completar 2 milhões de Mega Raids para poder ter acesso ao Mega Pidgeot. Que simplesmente vai vir numa Mega Raid e você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, tipo assim, cara, a gente tá reclamando que tem que fazer um monte de raid pra ter acesso. E você vem com um desafio de ter que completar 2 milhões de raids. Essa semana, pra você completar a pesquisa especial, tem que fazer 3, 4, 5 raids também. Então, é tipo assim, é raid pra todo lado. E é dinheiro gasto pra todo lado, porque a gente não tem... pelo menos eu não quero colocar dinheiro no jogo. Eu tenho que fazer uma raid por dia, porque é o passe que eles dão gratuito. Ou eu tenho que conseguir um passe de raid à distância. Então, eles estão focando nas raids, que é o que dá dinheiro pra eles. E o fato deles estarem com pressa, né, pra lançar isso, eu acho que foi um fato ainda que... lógico, lançar um negócio com pressa já seria ruim de qualquer jeito. Só que eu acho que nessa situação ainda foi pior, porque eles fizeram assim, eles lançaram antes do que estava previsto, provavelmente, né? Até como o Danilo falou, antes da 6ª geração e tudo mais, e lançaram no período de quarentena uma mecânica
completamente vinculado às redes. Porque o que eu quero dizer, né? Se fosse uma situação normal, em que todo mundo, né, vivendo normal, sem, né, pandemia, etc., eu fazia muita rede por dia, né? O Danilo sabe, lá na faculdade que a gente fazia, cara, era questão de 5, 6 redes por dia, fácil, assim, fácil, num dia ruim, né? E aí, assim, acho que não teria nem tanto problema. Agora, na situação que tá agora, eles quererem adiantar o negócio e forçar com que as pessoas façam, né, tenham ligação com as redes pra conseguir mega evoluir, eu acho que é um problema ainda maior. O meu lado, meu Deus do céu, qual é o contrário de positivo? Negativo. Negativo, mas era outra palavra que eu tava tentando lembrar. O meu lado pessimista, essa é a palavra que eu queria lembrar. O meu lado pessimista pensa até que eles fizeram de propósito. Eles lançaram agora, claro, nesse período de quarentena, sabendo que as pessoas não teriam acesso à rede e forçaram as pessoas a fazer rede. Esse é o cenário mais pessimista. O meu lado pessimista diz isso. Mas eu não queria acreditar nisso. Não só pessimista, como perverso. Porque eles lançaram o passe de rede à distância justamente pra isso, pra você fazer da sua casa. Só que ele não te dá um passe de rede à distância por dia, ele te dá um passe de rede simples por dia. O passe de rede à distância você tem que pagar, sem moedas. Sem contar que eu conheço várias pessoas que têm problemas grandes com o passe de rede à distância. Você você entrar no ginásio pra você batalhar e simplesmente perder o passe e assim, jogou o dinheiro no lixo. Eu perdi já. Você perdeu 1 de 3 passes, você já perdeu 33% do que você já pagou. Então você jogou 33% do seu dinheiro no lixo. Foi triste, porque a pessoa tava fazendo a distância, não sabia onde a pessoa tava, eu não podia entrar no ginásio de novo. E aí simplesmente caí fora e pronto, perdi. Polêmico, cara. E ó, eu vou dar uma opinião agora, pra finalizar o meu pensamento, eu vou dar uma opinião bem polêmica sobre Pokémon GO. Eu gosto de Pokémon GO, eu jogo todos os dias Pokémon GO. Inclusive eu jogo enquanto eu vou tratar dos meus cachorros aqui na cidade, eu vou a pé e inclusive eu jogo no caminho. É um passatempo legal. Só que eu acho que Pokémon GO começou com uma intenção muito boa, mas acabou se perdendo totalmente. Acabou se perdendo totalmente lá pra quando lançaram a 3ª geração. Porque, igual a gente estava comentando, eles estão amontoando os Pokémon que eles acham mais interessantes. Eles estão trazendo os Pokémon que eles acham mais interessantes e trazendo mecânicas que vão dar mais dinheiro pra ele. Então, o que começou como um jogo de realidade aumentada, que na época era uma novidade, um jogo de realidade aumentada com aqueles trailers maravilhosos, aquilo lá era a essência de Pokémon, aquilo lá era a essência da inovação. Depois disso, simplesmente se tornou uma máquina de dinheiro. É uma máquina que imprime dinheiro. Sabe, o pior é que é muito rentável, né? Tipo, o Pokémon GO fica nos mais... Se eu não me engano, foi o jogo MOBA mais rentável, não foi uma coisa assim? O jogo mobile mais rentável. Até hoje, tá sendo... Todo mês sai ranking, tipo, o Pokémon GO tá lá no topo. A questão é, as pessoas gastam dinheiro, sabe? Eles lançam isso pra ser caça-níquel e dá certo. E essa é uma grande questão que falam nos jogos principais, mas em Pokémon GO ninguém percebe. Todo mundo fala que a Game Freak é gananciosa nos jogos da linha principal, mas todo mundo tá esquecendo do Pokémon GO. Porque, assim, eu vejo muita gente falando, ainda jogam Pokémon GO? Meu querido, nossa, Pokémon GO movimenta milhões, se não bilhões, sabe? Milhões por mês. Então, sabe, é um jogo que dá dinheiro. Então, por isso, eu acho, na minha opinião, como desenvolvedor e como fã da franquia, eu acho que eles se perderam. Eles perderam a essência de Pokémon e focaram mais no dinheiro do que na franquia em si. Porque, igual eu falei... O sucesso excessivo foi prejudicial. Igual eu falei da mecânica, por exemplo, na Niantic, se você quiser usar a minha ideia do Pokémon, ser Buddy, etc, pode usar tranquilo. Depois dá uma passadinha no meu LinkedIn, mas pode usar tranquilo. Sabe? É uma coisa que eles poderiam ter estudado a história, eles poderiam ter feito com base na história do jogo que já existe, mas eles preferiram o quê? Fazer a forma mais rentável. A forma, por exemplo, que eu falei, poderia não ser a mais rentável, mas seria que satisfazeria melhor todo mundo, todos os fãs, mas eles preferem a que dá mais dinheiro, né? Não julgo, né? Porque é uma empresa e precisa ganhar dinheiro, mas eles estão tentando inovar onde não precisa e onde precisa inovar, eles não estão inovando. Eles poderiam... Época do Rio. Não, pode falar, Lucas.
Não pode falar. Não, pode falar, termina. Não, eu ia falar que assim, eles poderiam ter inovado na área de fazer o Pokémon GO ser jogável no meio de uma pandemia. O que eles não fizeram porcaria nenhuma. Eles fizeram o quê? Passe de rede à distância, que essa porcaria, eu ia falar uma palavra. Essa porcaria que não serve pra nada. Eles poderiam ter inovado nessa parte, mas não, eles preferiram fazer um sistema idiota de mega evolução. Então, assim, eles são focados totalmente no lugar errado. A Niantic, que eu acho que é uma empresa super desorganizada, parece uma empresinha de fundo de quintal. Que eles usam, assim, pelo que eu ouvi falar, a fofoca que Ela rola, nasceu assim, né, cara? a fofoca que rola por aí é que os desenvolvedores estão insatisfeitos, os desenvolvedores que trabalham na Niantic, eles estão insatisfeitos. Então, eu acho que é uma coisa que falta administração da própria empresa em si. Não assim, não só do jogo, mas da empresa em si. Eles tentam inovar e acabam não inovando merda nenhuma. Sabe? Eu acho que desde a época do Rei Gigas, assim, quando eu e o Danilo a gente gravou aquele podcast, né, igual o Danilo falou, o segundo, eu acho que desde aquela época já estavam dando indícios de que eles estavam se perdendo, e a gente chegou a falar isso naquela época, de que poderia existir novas mecânicas grandes como essa das Mega Evoluções, que já eram esperadas há muito tempo, que eles pudessem usar como meio de fazer algumas práticas predatórias dentro do jogo, usando microtransações, que é exatamente o que está acontecendo agora. Eu acho que Pokémon GO, também concordo com o Vinícius, eu acho que Pokémon GO tá ficando... Ele perdeu a essência, ele tá ficando mais pay to win do que geralmente jogos desse nicho mobile são, né? Porque jogos mobile sempre vão ter microtransações e isso não é o problema não é a microtransação. O problema é quando você força o cara a usar da microtransação para ele conseguir ter acesso a uma feature exclusiva, como é o caso das Mega Evoluções. Então, eu também acho que Pokémon GO, estamos vendo épocas de vacas magras aí de Pokémon GO, né? Inclusive, eu também tenho uma crítica sobre o spawn de Pokémon. O spawn de Pokémon, pra mim, não serve pra nada, porque, por exemplo, eu preciso de um Pokémon da primeira geração, que, por exemplo, eu precisava esses dias de um Rattata. Cadê Rattata? Nunca mais apareceu. No começo aparecia, agora, cadê? Não tem. Então eu acho que assim, eles estão malucos. Eu não vi um Rattata na minha cidade inteira. Tem que esperar evento temático que tem Rattata pra você conseguir. Exatamente. Aí que eu vejo o quanto essa empresa só quer dinheiro, porque, mano, um Rattata que no 2016 você só via Rattata, agora você não vê mais nenhum. Então, Zubat, velho. Zubat. Eu tinha esperança em 2016 que quanto mais gerações fossem lançadas no Pokémon GO, mais spawn de Pokémons eu ia encontrar. Por exemplo, eu pensava assim que quando lançar a Lola, na época era a Lola, eu pensava assim, nossa, quando lançar a Lola, eu vou conseguir pegar Pokémon até no meu banheiro. Eu era uma criança inocente. Eu era um adolescente inocente que acreditava que isso ia acontecer, o que não aconteceu. Gente, se eu fosse falar tudo que me descontenta no momento, Pokémon GO. Assim, eu gosto muito, jogo bastante, todo dia, mas assim, tem muita coisa sem sentido. Recentemente eles lançaram o Sewaddle da 5ª geração e trataram como, tipo, super raro. Gente, vai jogar Pokémon Black and White, que você encontra ele na primeira graminha, nível 2. Exatamente. Aos montes. E, tipo, é um Pokémon super raro no jogo. Não faz sentido isso. Inclusive, teve evento do Sewaddle, não teve? Então, mas ele não, tipo, lançou ele, mas ele é super raro de achar. Eu peguei um desde que lançou. Eu acho que... Então, é aí que tá a falta de foco, né? Eles estão focando em coisas que não tem sentido nenhum. E o que dava pra... Eles estão tentando ganhar dinheiro no que não tem como ganhar dinheiro. E no que tem como ganhar dinheiro, eles não estão nem ligando. Então, eles estão... A Niantic tá totalmente perdida. Pelo menos com Pokémon, né? Eu não sei com os outros jogos. Lançaram o Zigzagoon e o Linoone de Galar. E você pode evoluir pro Obstagoon, que é de Galar. Agora lançaram o Farfetch de Galar e não lançaram o Surfetch junto. É verdade. Tipo, não faz sentido um negócio desse. Até hoje eu não consegui evoluir o Nosepass. Eu não sei se não... Eu não sei se não lançou... Eu não sei se... Eles não explicam o lure magnético. Então, eu vou ter que pagar para essa porcaria desse lure magnético? Eu aproveitei na faculdade lá um dia que os caras estavam com o negócio ligado. Eu moro no meio do mato. Eu não tenho lure magnético. Tinha uma pesquisa de campo que te dava um. Ai, não sei. Acho que você não completou ainda. Não tem esse lure ainda. Sabe? E como que eu vou saber que esse Nosepass precisa dessa porcaria? Enfim. Pois é.
Bom, gente, e aí a gente nem falou ainda, tipo, que ainda tem mais de 40 Mega Evoluções, né? Se já tá difícil conseguir Nossa, 5 no verdade, jogo, imagina pra ter acesso a todas essas Mega Evoluções e a essa quantidade de Mega Raid. Então Essa mecânica não é sustentável, né, Não Daniel? é. Não Nada. é sustentável, porque quando tiver mais Mega Evoluções no jogo, um número absurdo como esse, 40, cara, imagina se todas as vezes que eu quiser fazer algum Pokémon, alguma Mega Evolução, eu tiver que fazer várias Mega Raids daquele Pokémon, e aí a quantidade de Mega Raids de cada um dos Pokémon vai diminuir, né, a porcentagem de chances de eles aparecerem. Cara, uma bagunça, é uma bagunça. Imagina na hora que eles precisarem diluir. diluir. Na hora que eles precisarem diluir esses 40 Exato, essa quantidade de 40 Pokémons em várias raids. Em várias Aqui na minha- raidzinhas. Vai ser por evento. aqui perto da minha casa eu tenho 5, 6 ginásios. Como que 40 vai caber nesses 5, 6 ginásios, Não vai. sabe? Não tem. Sei lá. Não, é insustentável, completamente insustentável. Sem falar que não é possível usar na liga ainda, né? Ainda não. Não Então, pode ainda usar na você liga. mega evolui Pokémon, você pode usar ele em raid, pra tirar foto com ele, pra colocar como Pokémon companheiro, enfrentar a equipe Rocket. Mas você ainda não pode usar a liga, que é justamente o fator competitivo aí do Pokémon GO. Então, Foi assim, bem às pressas nem mesmo, sei cara. o que falar mais. Tô, Foi bem às tô pressas. triste aqui. Eu falei no começo que ia ser polêmico, né? Eu já tinha avisado desde o começo que seria polêmico. Hoje a gente xingou e elogiou um pouco, né? Xingou mais do que elogiou. Mas enfim. Bom, então só pra encerrar agora, né? A gente fez lá no Instagram um pedido, né? Um stories pedindo pro pessoal comentar o que eles estavam achando das Mega Evoluções. Eu já fiz essa postagem já esperando, né? Que não viesse coisa boa. Então, basicamente, o que a gente teve foi uma confirmação de que realmente o pessoal não tá gostando. Então, o Queiroz, _ Lucas, disse assim: gostei, mas não da forma que elas estão sendo implementadas de forma rotativa, né? Teve uma outra pessoa também, o Skydan, novamente lembrando que eu nunca sei se eu tô falando os nicks de vocês certos, tá, pessoal? Mas o Skydan disse: só pra fazer a gente gasta com mais... Aliás, só pra fazer a gente gastar... Oh, meu Deus. Só pra fazer a gente gastar com mais passes. E custam bastante pra manter também as Mega Evoluções. O Z Diego Alves disse bem que podiam deixar mais as pessoas à distância entrarem, já que estamos em quarentena. Concordo, inclusive falei isso aqui. Eu, por exemplo, zero chance de fazer Mega Raid. Juliano _ Marques disse assim: mega chato, Gostei. gasto passe diário, exato, mega chato, gasto passe diário e ganho pouca recompensa, decepcionante. O Edu Hunter Play, aparentemente um criador de conteúdo, ele disse assim: eu, como criador de conteúdo, afirmo que está ruim demais, odiei o sistema. Então provavelmente o cara tá tendo problemas aí pra gerar conteúdo de Pokémon GO, justamente por conta da mecânica das Mega Evoluções. E por fim, desculpa, cara, eu vou errar o seu nome com certeza. O Locomocho disse assim: achei que poderia ser melhor. As Mega Raids estão boas, mas as Mega Evoluções estão ruins. E isso é verdade, né? As Mega Raids até que estão funcionando relativamente bem, né? O problema é que elas são muito predatórias. E os passes à distância são eu vou ser bugados, sincero, né? eu Tem tô isso achando também. muita resistência dos meus amigos pra chegar nas raids que eu quero. Por exemplo, ninguém quer raid de Mega Charizard, porque aquela história de me encher de canto, etc. Ninguém gosta muito do Mega Charizard. E eu preciso do Mega Charizard. Daí nenhum dos meus amigos quer fazer comigo. E daí, faço o quê? Complicado. Eu tô fazendo pouco também. Hora que dá. E eu não fiz nenhuma. Enfim, tá péssimo. Nem fui atrás, tá muito cara. difícil. Niantic, que ouça esse podcast. Niantic, Por favor. me contrate, por favor. Tô precisando de dinheiro. Bom, gente, vamos encerrar então, né? A gente conversou bastante, foi bem legal. Foi o maior Todas as podcast. nossas críticas, o que a gente gostou e o que a gente não gostou de Unova. E depois a nossa decepção com as Mega Evoluções. A Niantic diz que tá trabalhando em formas de melhorar essa experiência, né? Então vamos aguardar aí. Quem sabe mais pra frente a gente não conversa de novo sobre isso. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez estar aqui junto com o Lucas, com o Vinícius, conversando aí sobre o que a gente gosta, né? E, bom, avisar o pessoal que a gente tá no site todos os dias com notícias, Pokémon Blast News e também nas redes sociais. A gente tá uma página no Facebook, a gente tem um grupo no Facebook também para os leitores, um perfil no Instagram e o nosso perfil no Twitter. Então você pode acompanhar todo o nosso conteúdo por lá também. Inclusive agora, 16/9, nessa semana que a gente tá gravando, está rolando sorteio. Então se você não tá participando, pode correr lá em todas as nossas redes sociais que tá
rolando sorteio em todas as redes sociais, você pode participar e ganhar. Um mega sorteio, né? 10 anos de Pokémon Blast News. Inclusive, já, spoiler, tema do nosso próximo podcast. 10 anos de Pokémon Blast News. Tem bastante coisa pra conversar também sobre Exatamente, a história do vamos contar site. um pouco da história do site, exatamente. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? Até o nosso próximo podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. E até a próxima. Isso aí, Tchau. pessoal. Valeu. Tchau, tchau.